E um salve para você que se liga aqui no canal do TEF. Sou o Thiago Franklin, para você que não me conhece, jornalista botafoguense e responsável por esta plataforma, onde você encontra 3 vídeos do Botafogo por dia. Hoje às 5 da manhã rolou uma entrevista internacional e exclusiva. Estou com muito orgulho do que o canal do TEF conseguiu, que foi a primeira entrevista em vídeo de Salomão Kalou, reforço do Botafogo, que deve estar chegando aqui no Rio na próxima semana. Fiquei muito orgulhoso do trabalho que a gente conseguiu. Obrigado pelos elogios em relação ao vídeo da manhã. Se você não viu, vou colocar nos cards aqui, você pode assistir a qualquer momento. Além disso, você pode esperar acabar esse vídeo, assistir na sequência e deem essa moral, compartilhem aí esse vídeo dessa entrevista com o Kalou, porque foi muito bacana e valeu mesmo, valeu pelas palavras de vocês. Isso reforça o trabalho que a gente faz aqui para o torcedor botafoguense, um trabalho sem passar por cima de ninguém, sem arrogância, sem marra, sem prepotência, sem querer ser melhor do que o outro, apenas trabalhando. É o que eu tento me definir, como uma pessoa que trabalha, luta para trazer o melhor para quem curte conteúdo do Botafogo. Nesse almoço com o TF, vou falar sobre 2 temas. Um tema que aconteceu agora há pouco, eu não sabia se eu colocava, se eu não colocava, que é a respeito de Cuca e seu acerto com o Santos, né? Assunto off Botafogo, mas que vale a pena a reflexão. Além disso, vou falar sobre outro tema bem bacana aqui no canal, que é em relação a saídas ou possíveis entradas do Botafogo, quais jogadores ali que eles correm o risco do Botafogo perder jogadores nesse campeonato brasileiro. Vamos falar sobre esses temas aqui neste almoço com o TF. Peço para você já deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos WhatsApp. E lembrando que hoje às 20 horas tem live aqui no canal do TF. Então já deixa aí o teu sininho ativado, o seu celular despertado aí, com o despertador ligado, para as 20 horas vocês voltarem aqui. Vamos lá, primeiro tema aqui será uma coisa bem bacana, a respeito de Cuca. Cuca acertou com o Santos, que vive sérios momentos financeiros. Eu apertei o pause e voltei, que a Filó está aqui comigo, ela vem sempre gravar comigo. Ela colocou a boca em um negócio, estava um negócio preto na boca dela, tirei, não era nada demais, era apenas uma sujeirinha, mas eu fico preocupado com a minha cadeleta, né? Então, voltando aqui, desculpem-me, mas rebobinando esse vídeo na outra edição. Santos e Cuca. O Cuca acertou com o Santos um contrato até o final do Campeonato Brasileiro deste ano. Contrato até março de 2021. Aí você vai me perguntar, TF, esse canal é do Santos ou do Botafogo? Por que você está falando de um assunto que não tem nada a ver com o nosso Botafogo? Por um simples motivo. Cuca. Talvez seja o nome de técnico que eu mais ouço em relação ao Botafogo. Ano que vem, com SA, Autuori indo para um cargo de diretor, você só ouve assim: tragam o Cuca, o Cuca é o melhor técnico para o Botafogo, o Cuca ama o Botafogo. O sentimento dele pelo Botafogo, isso é indiscutível. Na live feita aqui no canal no período da quarentena, vou colocar também o link aqui, caso vocês queiram ver após aqui o nosso giro de notícias, nosso almoço com o TF, perdão. Ele falou muito bem sobre o Botafogo, mas uma frase gera uma incoerência. Segundo o treinador, ele não voltaria para o Botafogo com uma situação como a que o clube vive hoje. De salários atrasados, não brigando por título, para não queimar a imagem que ele teve lá entre 2007 e 2008, quando ele treinou o Botafogo, isso há 12 anos. No Santos, vive um momento tão ruim quanto o Botafogo. Aí você vai falar assim, eu vi esses comentários no meu Twitter, quando eu postei algo parecido com isso. Mas o Santos foi vice-campeão brasileiro lá no ano passado, ainda tem o Soteldo, tem o Sanches, tem o Marinho, é muito melhor que o time do Botafogo. Sim, mas o Santos perdeu já jogadores na justiça, o Santos não tem um presidente que talvez seja mais ausente do que o Nelson Mufarrege, que é o Pérez. Os jogadores odeiam o Pérez, e a situação lá é tão ruim quanto aqui. Não tem diferença na parte estrutural entre Santos e Botafogo, tanto é que a gente pôde ver isso no Campeonato Paulista. A equipe mal, muito mal. Ano passado era o Sampaoli, cara. O Sampaoli tirou o limite daquele time, tirou o máximo que ele podia e a equipe acabou ficando na 2ª posição. Mas voltando à incoerência do Cuca. Por que para o Santos esse tipo de entrar para tentar ajudar um clube vale e para o Botafogo isso não vale? Por quê?
só vale vir para o Botafogo se você tiver grana. Por isso que eu sempre valorizo muito o Autuori. O Autuori aceitou vir para o Botafogo por um salário dentro de uma realidade que é bem abaixo que um técnico de ponta, como é o Autuori, ganha, até mesmo do que ele ganhava como um diretor ou algo do gênero nas outras equipes que ele passou, e veio buscar esse desafio por gratidão ao Botafogo. Por isso que eu acho que o torcedor tem que valorizar muito o que o Autuori faz. Também não criticar, não xingar o Cuca, não ser agressivo como técnico da equipe santista, mas é uma incoerência, porque para um lado valeu e para o outro lado não valeu. Seria uma pergunta que eu gostaria de fazer numa nova entrevista, caso ele queira conversar comigo. Cuca, por que no Santos valeu essa parte financeira e no Botafogo você quer algo diferente? Porque no Botafogo só pode vir quando você tiver dinheiro. São pontos que a gente precisa conversar aqui em relação ao técnico. E também para o torcedor parar, né? De pensar que o Cuca. Não, o Cuca de 12 anos era excelente. O atual Cuca, vamos ver agora um trabalho no Santos, com uma equipe destroçada, uma equipe com financeiro baixo e com algumas peças que não são tão boas. Vamos esperar para ver o que o Cuca pode produzir no Santos. Aí sim, a gente vai chegar aqui no final do ano e falar assim, realmente o Cuca voltou a ser um bom técnico. Ou se ele está naquele Cuca Ball do ano passado no Santos, no São Paulo, perdão, que olha, foi péssimo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O Cuca foi incoerente? Ele está sendo incoerente com as suas palavras? Sim ou não? Mudando de tema, aqui no nosso Almoço com o TF, vou falar sobre jogadores que podem sair do Botafogo e quais posições o Botafogo precisa de um reforço. Precisa de reforço, na minha opinião, caso o Botafogo arrume a parte financeira. Aquela promessa do Montenegro até o dia 15. Está chegando o dia 15, senhor Carlos Augusto Montenegro. Precisa resolver essa situação financeira. O Botafogo, ele tem que contratar um jogador de meio campo. Não importa se for um jogador mais defensivo ou um jogador mais ofensivo. Precisa de um jogador que saiba atuar como segundo homem do meio campo, um jogador que chegue mais à frente, até mesmo para dar uma categoria maior para o elenco do Botafogo. Pelo menos é assim que eu vejo. E jogadores que podem sair? Além dos jogadores tradicionais, Gatito é um jogador que sempre desperta o mercado internacional, mas não chega nunca a proposta. Um caso é esse, gente. Sempre sondam jogadores do Botafogo, mas propostas nunca chegam. É assim com o Gatito, é assim com o Marcinho, é assim com o Marcelo, é assim com o Pedro Raul, é assim com o Luiz Henrique, foi assim já com o Luiz Fernando. Jogadores do Botafogo, eles recebem sondagens, chegam lá, eu expliquei isso na live de ontem. O que seria uma sondagem? Seria a mesma coisa de, por exemplo, a BBC de Londres, ela entra em contato comigo, fala, TF, quanto que você quer receber por mês para trabalhar aqui? Eu falo X. Ah, beleza. Isso é uma sondagem. Proposta. TF, olha, a gente quer te pagar X para você vir trabalhar com a gente. Aceita? Isso é uma proposta. Então, tem uma diferença entre sondagem e uma proposta. As sondagens que chegaram no Botafogo por alguns atletas, isso aconteceu há cerca de 30 dias. E recentemente o Botafogo não tem recebido nem sondagem em relação aos seus jogadores. E o Botafogo espera sim vender algumas peças, espera fazer caixa para terminar o ano. Vendendo algum jogador, por exemplo, vende o Gatito, vai tentar ir no mercado para buscar um segundo goleiro com mais experiência. Até um goleiro, você tem que buscar alguém ali, porque o Saulo é um arqueiro que não passa tanta confiança para o torcedor. Ele é um jogador que tem que rodar bastante para ser um primeiro reserva dentro do Botafogo. O Marcinho é um jogador que está mais para renovar do que para sair do Botafogo. Você tem ali a situação do Marcelo Benevenuto, que chegaram sondagens para ele do mercado alemão, mas nunca chegou uma proposta certa ali, papel. Nunca chegou nada também em relação ao Luiz Henrique, várias sondagens do futebol mundial, porém, papel, nada. Pedro Raul, sondagens, papel, nada. O Botafogo espera o papel. A partir do momento que chegue o papel, o clube vai fazer o quê? Analisar. O valor é interessante? Damos prosseguimento. O valor não é interessante? Façamos uma contraproposta. Se a equipe aceitar, fecha o negócio, ok, Zé Fini vai para a conta do Brasil, né? Como diria aquele cara lá da escolinha do professor Raimundo. Mas o Botafogo espera sim negociar pelo menos uma peça. Se vender um jogador, exemplo, o Luiz Henrique por milhões e milhões de reais, como eu trouxe aqui no canal, qual o valor que poderia vender? Uns 20 milhões de euros, vamos colocar assim, daria para o Botafogo pelo menos 7 a 8 milhões de euros por ter 40% em relação a esse jogador.
E você tendo esse montante, você já conseguiria terminar a temporada, fora as outras coisas que o Botafogo quer fazer em relação ao ajuste financeiro, que isso não tem nada a ver com venda de jogadores. O Botafogo está ali negociando algumas outras situações para conseguir quitar os salários até o final do ano, e você vendendo o jogador, você teria um up a mais, até mesmo para buscar outras peças no nosso mercado. Então é isso, eu quero saber de vocês aqui nos comentários, respondam aí para mim. Tef, olha, eu acho que jogador tal tenha mais possibilidades de sair. Olha, jogador tal não pode sair de maneira alguma. Eu quero saber isso de vocês. Qual jogador o Botafogo deveria negociar e qual jogador o Botafogo não poderia negociar de maneira alguma. Comentem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Almoço com Tef. Às 20 horas estarei de volta com mais uma live pra gente bater mais um papo sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Curtam aí, deem essa moral pra esse careca que eu vos falo. Hoje é feio, o conteúdo do canal Tef é bom. Tamo junto, aquele abraço, fica com Deus e vamos fogão. Beijão, tchau, tchau.